Bem-vindo ao canal Poucos Minutos. Aqui você sempre encontra histórias narradas de forma simples, mas cheias de conteúdo, para abrir a mente e repensar o mundo. E hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais obscuros da história da humanidade, a Santa Inquisição. A palavra Inquisição significa literalmente investigação, mas na prática, o que começou como uma forma de manter a unidade da fé cristã acabou se transformando em uma máquina de perseguição, medo e violência. Tudo começa na Europa do século XII. A Igreja Católica naquela época era a maior instituição de poder do mundo ocidental. A fé e a política estavam entrelaçadas, e qualquer pessoa que discordasse dos dogmas da Igreja podia ser vista como uma ameaça não só espiritual, mas também social e política. Assim, para combater as chamadas heresias, surgiram os tribunais da Inquisição. No século XIII, o Papa Gregório IX institucionalizou a Inquisição Papal, com apoio de ordens religiosas como os dominicanos e franciscanos. Esses tribunais perseguiam quem fosse acusado de praticar ou espalhar ideias contrárias à fé oficial. Entre os alvos estavam os cátaros, um movimento cristão que pregava simplicidade e pobreza, mas que desafiava o poder da Igreja. Para eliminá-los, foi organizada até uma cruzada, conhecida como a Cruzada Albigense, que resultou em massacres inteiros de populações no sul da França. Mas a Inquisição não parou por aí. Durante séculos, ela evoluiu e se espalhou pela Europa. Na Espanha, ela ganhou força no final do século XV, quando os reis Fernando e Isabel criaram a chamada Inquisição Espanhola. Essa versão se tornou a mais temida da história. O objetivo era garantir a unidade religiosa do reino recém-unificado, principalmente após a reconquista da Península Ibérica, que estava sob domínio muçulmano por séculos. Judeus e muçulmanos foram forçados a se converter ao cristianismo. Muitos o fizeram por medo, mas eram constantemente vigiados. Aqueles que continuavam praticando secretamente sua antiga fé eram denunciados como hereges. Milhares foram perseguidos, torturados e mortos em fogueiras públicas. É impossível falar da Inquisição sem mencionar Torquemada, o primeiro grande inquisidor da Espanha. Ele se tornou símbolo de crueldade e intolerância, responsável por perseguições em massa e pelo uso de torturas para extrair confissões. As fogueiras em praças públicas se tornaram eventos de terror e espetáculo, chamadas de autos de fé. Outro capítulo sombrio foi a ligação da Inquisição com a caça às bruxas. Muitas mulheres foram acusadas de bruxaria, não porque realmente praticassem algo sobrenatural, mas porque eram parteiras, curandeiras ou simplesmente porque incomodavam a ordem social. O famoso martelo das feiticeiras, escrito no século XV, serviu como manual para identificar, julgar e condenar supostas bruxas. Isso legitimou perseguições cruéis que resultaram em milhares de mortes. A Inquisição também tentou mascarar sua violência. Seus líderes alegavam que agiam para salvar as almas dos acusados, purificando-os do pecado. No entanto, a prática revelava algo diferente: o controle pelo medo, a repressão do pensamento e a manutenção do poder político e religioso. Entre os alvos da Inquisição também estavam cientistas e pensadores que ousaram desafiar o pensamento oficial. O caso mais famoso é o de Galileu Galilei, que no século XVII foi acusado de heresia por defender que a Terra girava em torno do Sol. Ele foi forçado a se retratar diante do tribunal, sob ameaça de punição, e viveu seus últimos anos em prisão domiciliar. Outro exemplo é Giordano Bruno, filósofo que acreditava em um universo infinito, cheio de outros mundos habitados. Suas ideias eram revolucionárias e inaceitáveis para a Igreja da época. Em 1600, ele foi condenado e queimado vivo em Roma. Sua morte se tornou um símbolo da luta entre liberdade de pensamento e intolerância religiosa. É importante entender que a Inquisição não foi algo pequeno ou isolado. Ela durou séculos e marcou profundamente a história da Europa e das colônias. Na América Latina, por exemplo, a Inquisição também atuou, perseguindo indígenas, africanos escravizados e qualquer um que mantivesse práticas religiosas diferentes do cristianismo oficial. Com o passar dos séculos, as críticas à Inquisição cresceram. Filósofos iluministas do século XVIII, como Voltaire, denunciaram sua crueldade e contribuíram para que a instituição fosse, aos poucos, perdendo força até ser oficialmente abolida no século XIX. Mas sua sombra continua até hoje, como lembrança de até onde pode chegar o fanatismo quando se mistura religião e poder. O nome Santa Inquisição soa quase irônico quando lembramos de suas práticas: perseguição, tortura, morte e censura. O que era apresentado como defesa da fé, na verdade,
deixou um legado de medo e sofrimento. E é por isso que precisamos olhar para esse período da história com olhos críticos, não para condenar as pessoas daquela época com a mentalidade de hoje, mas para lembrar que a intolerância, quando ganha força, pode se transformar em tragédias que marcam a humanidade por gerações. A Santa Inquisição não foi apenas um tribunal religioso, mas sim uma das maiores manchas da história da humanidade. Por trás do discurso de proteger a fé, escondeu-se um sistema cruel de torturas, perseguições e mortes, usado para calar vozes, controlar povos e manter o poder da Igreja acima de tudo. Durante séculos, pessoas inocentes foram queimadas vivas, filósofos foram silenciados, cientistas perseguidos e mulheres chamadas de bruxas, apenas por desafiarem a ordem estabelecida. A Inquisição mostra como a religião, quando usada como arma de dominação, pode se tornar um instrumento de medo e manipulação. E talvez o mais perturbador seja perceber que mesmo depois de tanto sofrimento, ainda existem tentativas de mascarar ou suavizar seus horrores. A Santa Inquisição permanece como um aviso perigoso, quando a intolerância se mistura com o fanatismo. A verdade morre e a liberdade humana é sacrificada. Este foi mais um episódio do Poucos Minutos. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Porque só conhecendo o passado é que conseguimos entender melhor o presente e, quem sabe, construir um futuro diferente.